Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Seja bem-vindo. Bem pessoal, ontem à noite e hoje pela manhã estive lendo alguns artigos bem interessantes e um deles foi uma impactante publicação do famoso jornal alemão Bild. De acordo com algumas análises, o teor dessa matéria, se posto em prática, possivelmente colocará a OTAN à beira do colapso e pode até mesmo decretar o fim daquela aliança. A matéria do Bild começa dizendo que existem grandes preocupações na Europa sobre os resultados das negociações de paz realizadas pelos Estados Unidos e pela Rússia. Diz que, apesar de o presidente Donald Trump descartar uma retirada total de suas tropas estacionadas lá na Europa, políticos e serviços de segurança de países do leste europeu temem que essas negociações possam resultar na retirada dessas tropas de grande parte da Europa. Se não de toda, pelo menos de boa parte da Europa. Eles já estão sabendo de alguma coisa, pelo que a gente já percebeu. Segundo esse jornal alemão, um oficial de segurança de um país do leste da Europa disse que possuem informações de que a retirada norte-americana de países do leste europeu é uma das exigências impostas pelo presidente russo, o Vladimir Putin. Para ser mais específico, Putin pediu a retirada das tropas dos Estados Unidos que estão estacionadas nos países que se juntaram à OTAN depois de 1990. Essa reivindicação é antiga. A matéria cita ainda que a Itália também está ciente dessa exigência, pois já está se preparando para uma possível retirada das tropas norte-americanas que no momento estão estacionadas no Kosovo. O Bild diz que essa retirada deixaria as tropas europeias sozinhas lá nos Balcãs e elas ficariam sozinhas contra o amigo do Putin, o Alexander Vučić, e o seu forte exército sérvio. Isso aí nas linhas escritas lá no Bild. A publicação desse jornal segue dizendo que as suas informações revelam que até o momento apenas a grande base norte-americana de Ramstein, lá na Alemanha, e as bases da Força Aérea lá na Grã-Bretanha não foram incluídas nessas negociações para retirada. O Financial Times também tratou desse assunto em uma de suas últimas matérias, dizendo que o Putin quer que as tropas da OTAN sejam retiradas de todo o antigo Império Soviético. E esse jornal, o Financial Times, diz também que autoridades europeias acreditam que é provável que Trump concorde em retirar as tropas norte-americanas do Báltico e talvez até de mais países do leste. O Financial Times acrescenta que isso aí deixaria a União Europeia indefesa contra as forças russas. Eles sempre veem a Rússia como o bicho-papão, né? Como o inimigo. Deixaria indefesa contra as forças russas. Isso se a Rússia tivesse intenção de tomar a Europa, coisa que eles já declararam mais uma vez que não tem. Eu vi uma análise alguns dias atrás dizendo que a Rússia não precisa de terras europeias, não precisa de terras ucranianas. A Rússia tem tanta terra e não consegue explorar nem o que ela tem. A questão da Rússia não é terras, a questão da Rússia, do Putin, é segurança. Para haver uma invasão russa da Europa, ou uma tentativa de invasão, uma guerra contra a Europa, não seria por questões de terra, seria por questões de segurança, como aconteceu lá na Ucrânia. Essa matéria aí do Financial Times, ela reproduz mais ou menos o que o Bild publicou. E essa publicação, inicialmente do Bild,
ela caiu como uma bomba e diversas mídias repercutiram e discutiram as consequências de uma retirada das tropas dos Estados Unidos dos territórios dos países que se juntaram à OTAN depois de 1990. Essa retirada é uma demanda que Putin começou a pautar a partir de 2021, começou a pautar com mais força essa demanda aí. E nesse caso, nós estamos falando aí de retirar tropas estacionadas na Bulgária, Romênia, Albânia, Croácia, República Tcheca, Hungria, Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, Montenegro, Macedônia do Norte, Eslováquia, Finlândia e Suécia. Olha, pessoal, aqui eu contei 15 países. Se essa demanda do Putin for atendida aí nas negociações, os Estados Unidos se retirariam de 15 países. Em 2022, os Estados Unidos tinham mais de 100 mil soldados estacionados em toda a Europa, em diferentes partes do continente, no âmbito da OTAN. Entre os países que nós citamos aí que ficariam sem tropas dos Estados Unidos, vale destacar que os norte-americanos tinham 10.500 militares estacionados na Polônia, 4.000 estacionados lá na Lituânia e 3.300 na Hungria. Outros países têm contingentes menores. 100 mil seria em 2022 o total de tropas russas na Europa. Eu não consegui dados mais atualizados a respeito do número de soldados hoje lá a serviço da OTAN estacionados na Europa. Se essa retirada acontecer, a OTAN, por falta de mão de obra e de equipamentos, pode ser forçada a retroceder para as suas fronteiras da antiga União Soviética, se eles ficarem sozinhos, sem o respaldo dos Estados Unidos nesses países do leste. Eles serão obrigados a retroceder, voltar para as fronteiras da antiga União Soviética, quando foi negociado, com a União Soviética, e os negociadores deram garantias de que a OTAN não avançaria sobre as ex-repúblicas que na época faziam parte da antiga União Soviética. A gente sabe que poucos anos depois essa garantia aí foi quebrada pelos membros da OTAN. Analistas observam que essa aliança passa por um dos momentos mais críticos da sua história e ela parece estar rumando para entrar em colapso. Bom, amigos, e se você gosta desse nosso trabalho, se você aprecia o que a gente faz aqui e quer ajudar a manter o canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Clique também no sininho para acionar as notificações. Isso tudo aí é importante. Isso estimula o algoritmo a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. De acordo com algumas análises, se essa informação dada pelo Bild e pelo Financial Times se confirmar, isso significará um grande racha entre Estados Unidos e os outros membros da aliança. A aliança será muito enfraquecida e perderá relevância. A OTAN, que tem os Estados Unidos como o seu maior financiador, foi criada e tem atuado com o objetivo de, lá no passado, inicialmente confrontar a União Soviética e agora confrontar a Rússia, que é a herdeira da União Soviética. A aliança não respeitou os clamores e preocupações de segurança dos russos e gradualmente avançou suas bases em direção à fronteira russa, absorvendo país após país. Isso aí inevitavelmente causaria uma guerra e causou a atual guerra que a gente está vendo aí com a Ucrânia sendo usada por procuração
pela OTAN e pelos Estados Unidos do Biden. Agora, a OTAN derrotada não tem mais tanta relevância para os norte-americanos, que, diante da intransigência dos líderes europeus, estão se aproximando do Putin e costurando uma reaproximação com a Federação Russa. A gente tem visto aí a intenção de reatar laços. Os dois países estão dando sinais de uma grande reaproximação entre russos e norte-americanos. Diante desse quadro, é possível avaliar que o futuro da OTAN é bastante sombrio e algumas pessoas já vislumbram o afastamento total dos Estados Unidos dessa aliança e a transformação da OTAN em uma organização de países puramente europeus. Isso não está fora de cogitação, não. Devido à mediocridade de boa parte dos líderes da Europa, alguns analistas mais radicais já vislumbram até mesmo a dissolução total da OTAN, coisa que nós aqui do canal no momento não acreditamos. Por enquanto, sobre esse assunto aí, a gente só tem essas duas publicações aí do Bild e do Financial Times. Nada oficial foi vazado para as mídias por enquanto, mas parece que esse assunto foi mesmo colocado na mesa de discussões. Resta saber se Trump vai mesmo decidir por retirar suas tropas lá da Europa. Não é impossível, dado o grau de indisposição que está existindo entre o Trump e os europeus. É possível que ele realmente tire parte de suas tropas de alguns países da Europa. A gente aguarda para ver, mas não contamos aí com a dissolução da OTAN, pelo menos em um primeiro momento. A Europa precisa se manter forte e o organismo que a mantém forte é justamente a OTAN. A intransigência dos líderes europeus é tanta que em um certo período, lá no passado, em um certo período da história, me parece que foi por volta de 1990. A Rússia sinalizou a intenção de se tornar parte cooperativa da Europa e até mesmo de se integrar à OTAN. Mas naquela época, como agora, os europeus não queriam conversa, não queriam dialogar com os russos e não aceitaram. Hoje, com a guerra na Ucrânia, os russos estão saindo fortalecidos dessa guerra aí, enquanto que a OTAN, derrotada e decadente, pode ser reduzida a uma aliança representando apenas parte da Europa. Se tudo caminhar da forma que está indo, vários analistas têm expressado assim, se tudo caminhar dessa forma, sem o dinheiro dos Estados Unidos, sem os equipamentos dos Estados Unidos, a OTAN caminha para ser uma organização de muito pouca relevância. A gente aguarda para ver o desdobramento disso aí. Tudo ainda é incerto. O fato é que os Estados Unidos, o Trump, realmente se afastou da Europa e está se aproximando da Rússia, mas isso tem um motivo. Trump não vê a Rússia como seu principal adversário, como o principal inimigo dos Estados Unidos. Esse inimigo dos Estados Unidos, na visão do Trump, hoje, é a China. Por isso, Trump tenta se aproximar do aliado mais forte ou do amigo mais forte dos chineses, que é a Rússia. E se aproximando da Rússia, se for possível uma relação amistosa, Trump pode minar um pouco a relação entre russos e norte-coreanos, entre russos e iranianos e entre russos e chineses. Trump é um excelente negociador, ele é um visionário. E a intenção de Trump é essa aí. Sair como pacificador, que conseguiu terminar com a guerra na Ucrânia, e ainda retirar a Rússia da área de influência desses outros 3 países aí, os quais o Trump considera que são os reais adversários dos Estados Unidos.
Bem, amigos, é isso aí. Eu tô parando por aqui. Obrigado pela nossa parceria, pela nossa amizade. Obrigado pelo seu apoio. E eu, como sempre, te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!